Quanto do seu tempo você gasta divagando ou simplesmente pensando em algo diferente daquilo que você está fazendo no momento? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Na verdade, existe uma pesquisa em 2010 que buscou analisar justamente esse tema, que é como a gente divaga, quanto tempo a gente passa divagando e qual é o impacto que isso tem na nossa vida. Em geral, o resultado não foi tão bom assim. Em geral, a gente passa quase 50% do nosso tempo divagando, seja sobre projeções do futuro ou remoendo o passado e deixando de focar no momento presente e, de modo geral, isso está ligado ao aumento de uma infelicidade. E é exatamente sobre esse assunto que a gente vai falar no vídeo de hoje. Salve pessoal, Ítalo Santos aqui, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, se você não é inscrito, se inscreve, aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, resenhas de livros relacionados ao assunto e um conjunto amplo de assuntos relacionados aí. Sem enrolação, eu decidi gravar esse vídeo porque recentemente eu li um artigo intitulado "Uma mente que vagueia é uma mente infeliz". Basicamente, esse artigo ele buscou responder essa pergunta que eu coloquei no início, como os pesquisadores enviavam mensagens a um conjunto amplo de pessoas e essas pessoas tinham que responder o que elas estavam pensando naquele momento e qual o impacto que isso tinha na vida dela, como que elas estavam se sentindo, qual o estado afetivo que elas se encontravam. Essa é uma pesquisa muito interessante que, como eu falei, ela, de modo geral, tende a relacionar ter um excesso de momentos de divagação, de fugir do momento presente como um aumento da infelicidade, momentos de tristeza e de não aceitação do momento presente. E, de modo geral, o próprio artigo reconhece, é muito adaptativo para o ser humano ter essa capacidade crítica que a gente tem de analisar diferentes cenários, de ponderar, de ter esse senso crítico e desenvolvê-lo. Só que isso custa muito caro. É muito caro ficar ponderando todas as decisões que você vai tomar no seu dia. A grande questão aqui que eu observo é que essa capacidade do ser humano de divagar, de fugir do momento presente, de contemplar estados futuros, refazer estados passados, analisando o que poderia ter sido feito ou não, é algo muito interessante e que surge aí como uma característica adaptativa, né? O ser humano, de modo geral, ele habita diferentes tipos de ambientes, desde os mais inóspitos, do frio, do calor, do seco, do chuvoso, diferentes regiões do planeta são povoadas por seres humanos iguais a nós, que têm essa capacidade de se adaptar constantemente a diferentes meios. Isso é muito importante. Só que o artigo ele vai ponderar, por outro lado, que esse excesso de divagação, muitas vezes, é prejudicial. E aqui está um gancho que eu queria fazer entre esse artigo e um livro que eu já li há um certo tempo, mas que é um livro muito famoso também, que é um livro desse cara aqui, ó, um húngaro chamado Mihaly Csikszentmihalyi, que escreveu um livro chamado Flow, a Psicologia da Felicidade. E é um livro muito interessante, por sinal, eu recomendo a leitura desse livro, no qual o autor ele vai defender que nós nos tornamos mais felizes quanto mais engajado estamos em uma atividade. Quando você vive um estado de alta imersão e engajamento em um comportamento, uma atividade, você tem ali uma perda temporária do senso crítico, da dimensão de tempo. Provavelmente você já passou por experiências onde você ou está dirigindo, ou está fazendo, sei lá, jogando futebol, ou tendo um comportamento de conversar com amigos e que não teve sequer contemplação do momento passar, ou jogando videogame. E o autor ele vai estabelecer literalmente uma teoria de como isso funciona, quais os recursos que precisam ser manejados para que a gente consiga ter, no final das contas, um aumento da felicidade, um aumento de momentos mais plenos. E, como o autor ele vai colocar, um aspecto central é começar a desenvolver uma rotina de mais atenção plena. Mais atenção plena no momento presente, na execução da atividade que você está fazendo. É muito comum, principalmente em tarefas repetitivas, a gente divagar. Por isso que, por exemplo, no sistema de trilhos, né, de metrôs do Japão, existe uma técnica chamada Shinsakanko, é muito interessante, no qual o operador ele é obrigado pela própria empresa a apontar o que ele vai fazer e em seguida verbalizar. Porque, de acordo com pesquisas, esse simples comportamento traz a consciência da pessoa para o momento presente e evita a chance de erros. E o erro de um operador de trilhos, de trens, é algo muito sério. Ele pode
acabar alimentando um trilho errado e fazendo com que dois trens se colidam. Então, é uma profissão que envolve constantemente ter atenção plena, assim como controlador de tráfego aéreo ou outras profissões relacionadas a essa atenção plena. É uma característica muito interessante que, no final das contas, quando a gente para analisar, é muito escasso ultimamente, né? A gente vive num meio de tantas possibilidades de distração, de aproveitar o momento presente, de lazer, dividindo o tempo com tantos recursos diferentes que são extremamente estimulantes, como ficar no celular, Instagram e ao mesmo tempo ligar a televisão, ouvir uma música e conversar com alguém, que esse recurso atencional, ele começa a ficar cada vez mais escasso, né? Dedicar talvez 30 minutos lendo um livro começa a se tornar mais entediante do que já foi. E essa é uma consequência muito séria que alimenta um conjunto de outros comportamentos negativos, gerando um ciclo vicioso. Então, eu achei interessante justamente a relação, né? Se por um lado a gente tem esse artigo falando que, de modo geral, devagar e fugir do agora é algo prejudicial para o seu estado afetivo, porque você tende a gerar momentos de mais infelicidade. Por outro, você tem justamente um livro que foi escrito, se eu não me engano, na década de 90, afirmando exatamente isso, né? Só que do lado oposto, que é o engajamento, o estado de alta imersão, o estado de alta... Quando você entra totalmente em uma atividade, são os momentos em que a gente se encontra mais feliz, mais pleno, mais realizado, não tem esse senso crítico do que você está fazendo está certo ou errado, simplesmente você aproveita aquela experiência e esse é o tão famoso estado de flow, um estado de alto engajamento, de alta imersão. Eu acho muito interessante porque uma das críticas que a gente pode fazer dessas duas obras e que pode ser contribuir como reflexão positiva para a gente, é o fato de que é interessante desenvolver, mesmo que ainda de uma forma prematura, estratégias para começar a proteger sua atenção. Seja um ritual de início na manhã em que você simplesmente se impede de acessar o celular e começa executando atividades que te dão um certo senso de progresso. Eu vejo que em um mundo de muitas possibilidades de distração diferente, ter esses automatismos no pensamento de divagar constantemente para fora do momento presente é muito comum, é cada vez mais comum. E essa é a razão pela qual eu acredito que a gente deve começar a desenvolver, mesmo que ainda de forma prematura, mais estratégias para começar a valorizar esse recurso extremamente escasso que a gente tem hoje, que é a nossa atenção, que está sendo vendida principalmente pelas redes sociais. As redes sociais vendem a sua atenção para comerciantes dispostos a pagar dinheiro para aparecerem na sua timeline. É exatamente assim que funciona. Então, a nossa atenção está sendo comercializada. Se a gente não toma conhecimento e desenvolve senso crítico de como existe um conjunto muito amplo de recursos, de ferramentas, de psicologia, de avanços tecnológicos que estão sendo usados para que a nossa atenção fique cada vez mais sugada em determinados dispositivos, se a gente não desenvolve esse senso crítico, muito certamente a gente vai continuar nessa espiral de se entregar a automatismos. E aí você pode me questionar, poxa, mas qual é o problema de viver uma vida de automatismo? Como se a pergunta por si só já não desenvolvesse esse senso de, poxa, há algo de errado nisso? Viver uma vida de automatismo é uma vida onde você não desenvolve senso crítico e muitas vezes você pode se pegar num trabalho depois de 10 anos se perguntando, será que eu faço o que eu gosto realmente ou eu faço porque houve uma influência, uma pressão de outras pessoas? Será que a vida, as decisões que eu tomei são de fato fruto dos meus valores ou simplesmente fruto, talvez, de uma pressão social ou de uma necessidade minha de conformar as regras da sociedade? E esse é o tipo de pergunta que eu comecei a fazer mais à medida que eu comecei a perceber que os anos estão se passando cada vez mais rápidos e o envelhecimento é algo inevitável. Ontem eu fiz 35 anos e constantemente eu me pego perguntando, conquistei o que eu queria conquistar quando eu era mais jovem, traçava a idade que eu tenho hoje? Certamente não. O que eu preciso fazer? Quais são as ações? Muitas vezes eu estou desmotivado para fazer o que eu quero, mas pelo menos pensar
e desenvolver esse senso crítico de fugir do automatismos, das divagações, do que é mais comum, né? Muitas vezes eu fico horas e horas no celular e deixo de analisar. Poxa, tem algo muito importante que eu preciso entregar amanhã, é melhor começar a fazer agora. Muitas vezes, esse comportamento de divagação, né, de fugir do momento presente, ele mascara talvez um receio de se encontrar, de analisar de onde ou de quem você está fugindo, quais são seus receios e, no final das contas, como eu coloquei no início desse vídeo, responder essas perguntas são respostas que nos trazem um senso de autoconhecimento muito grande. Quanto do seu tempo você se pega divagando e qual é o impacto que isso tem na sua vida? Eu acho que é uma pergunta muito interessante que a gente pode começar a se fazer ao longo do nosso dia, do nosso mês, ao longo do ano, para que no final das contas a gente comece a pensar quanto do meu dia eu estive presente fazendo o meu trabalho, me relacionando com a minha família, sendo um bom filho, um bom aluno, um bom empregado ou qualquer outra coisa. É uma pergunta extremamente importante e interessante, que eu acho que vale a pena a gente começar a se fazer mais vezes. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Gostaria de ouvir também a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre isso. É algo que faz sentido para vocês? Bom, se você gostou, não se esquece de se inscrever e dar o like nesse canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá. Tchau, tchau.